Bom, bora começar a listinha de calorimetria, assunto importantíssimo e em especial para a prova do Enem, beleza? Espero que você tenha assistido a aula, espero que o seu resuminho esteja aí do seu lado e bora lá, galera. Bom, em um primeiro momento, o cara ele vai misturar um pouco de café com leite. Não vai ter mudança de estado. A soma da troca de calor tem que ser igual a zero, beleza? Bom, a quantidade de café era 150. Beleza. O Czinho do café e do leite, ele pediu para a gente considerar que eles fossem iguais. Já que eles são iguais, aparecem todas as parcelas aqui, ó. Você pode cortar. Variação de temperatura é a temperatura final, que é o que eu quero. E o café, ele começa a trocar calor com 80. Então, variação do café, X, que é de equilíbrio, menos a inicial, que é 80. A massa de leite era 50. Beleza. Variação de temperatura do leite, você pode fazer a temperatura final, que é aquela de equilíbrio, que valia X, menos a inicial. A inicial do leite era 20. Tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? Aí você faz a continha lá no seu rascunho e encontra que a temperatura de equilíbrio é 65 graus Celsius. 65 graus Celsius está na sua alternativa A, beleza? Bom, vamos para a questão 923. Nessa questão, uma gota de álcool de 10 gramas, a temperatura de 70 graus Celsius, cai em um reservatório contendo 1.000 litros de água a 33 graus Celsius. Ele quer saber qual a quantidade de calor transferida para a água. Vamos lá? Primeira coisa, quem vai trocar calor é a água e o álcool, beleza? Então o somatório de calor tem que ser igual a zero. Não tem mudança de estado, então eu estou falando de que macete. A massa do álcool é 10, o calor específico dele é 0,6, temperatura final de equilíbrio eu não sei. A temperatura inicial dele era 70. A massa de água em gramas é 10 a sexta gramas, tá? O Czinho da água é 1, temperatura final é o que eu preciso, e a temperatura inicial dela era 33, tá certo? Quando você faz essas continhas aqui, ó, você chega em 33 graus Celsius. Esse valor aqui é aproximado. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a quantidade de álcool é infinitamente menor do que a quantidade de água, tá certo? Então a temperatura da água praticamente não varia, beleza? Bom, vamos ver qual foi a quantidade de calor que ela absorveu. Ela absorveu do álcool, que estava mais quentinho, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. A massa dele era 100, o Czinho dele era 0,6, a temperatura final de equilíbrio era 33, e ele começa a parada aí com 70 graus Celsius. Quando você faz essa continha, você chega em menos 222 calorias. Sabe o que esse menos aqui significa? Que o álcool perdeu, tá bom? Se o álcool perdeu essa quantidade, a água ganhou exatamente essa quantidade. Beleza. Vamos ao próximo exercício. Próximo exercício, exercício 926. Você vai começar a perceber que o jeitão do exercício, a estrutura do exercício, é sempre muito parecida, tá bom? Agora a gente vai trocar calor entre água quente e água fria, ok? Bom, a Q significa água quente, a F significa água fria. Não vai ter mudança de estado, então estou falando apenas de que macete. Bom, como a substância é a mesma, o Czinho é o mesmo. Então você pode dividir tudo pelo Czinho da água, que acaba cortando. Beleza? Bom, a massa de água quente era 1 litro. 1 litro é igualzinho a 1.000 gramas de água. Tá. A temperatura final a gente não sabe.
A inicial da água quente era 100, porque ela ia começar a ferver. A massa da água fria era metade da anterior, portanto vou colocar quentinha aqui. A temperatura final a gente não sabe e a inicial era 10. Tá. Bom, fez o equilíbrio, agora você vai lá no seu rascunho e faz a continha. Aí você chega em 70. X igual a 70 graus Celsius. Tá. A estrutura dos exercícios são semelhantes, tá bom? Isso aí vai estar na tua alternativa I. Bom, a próxima questão é uma questão bastante interessante, porque é a primeira aqui na nossa tarefinha que vai levar em conta o calorímetro, que é o recipiente onde acontecem as trocas, tá bom? A questão que eu tô falando é a questão 929 lá da sua tarefinha, beleza? Você tá com o nosso material, você tá acompanhando, então vamos lá. Vão participar das trocas de calor o calorímetro, o ambiente, vai ter uma certa quantidade de água lá no calorímetro também, tá certo? E ele vai adicionar um metal aí. Então percebeu que esse exercício é bem completo. Troca um calor, calorímetro, ambiente, água que estava lá dentro do calorímetro e o metal que a gente vai adicionar dentro do calorímetro. Beleza? Não foi falado de mudança de estado, portanto, tudo é aqui macete. Bom, para calcular a quantidade de calor sensível, a gente pode fazer o famoso que macete. Se a gente não tiver nem a massa, nem o Czinho, o cidadão ele tinha que fornecer para a gente o Czão, né? A capacidade térmica. Foi o que ele fez em relação ao calorímetro. Vamos lá, então? Ó, para que a gente possa calcular a quantidade de calor lá do calorímetro, vamos fazer assim, ó. A capacidade térmica dele era 6. Variação de temperatura é a temperatura final de equilíbrio 50, menos a inicial dele, que era 20. O calor trocado com o ambiente, a gente não sabe. É o que ele pediu. A massa de água que a gente tinha lá no início. A massa de água que a gente tinha lá no início era 80. O Czinho dela era 1. Variação de temperatura é a temperatura final, 50, menos a inicial, que era 20. Tá. Eu não tinha nem o eminho nem o Czinho do metal, mas ele deu o Czão, a capacidade térmica do metal. A capacidade térmica do metal que ele colocou lá dentro era 60. Variação de temperatura é a temperatura final de equilíbrio, que é 50, menos a inicial do bloquinho de ferro, que era 100. Tá bom? Aí você faz a continha lá no teu rascunho e chega que o ambiente, nesta troca, recebeu isso aqui, ó, 420 calorias. Tá bom? Como que eu sei que o ambiente recebeu isso? Porque deu positivo, tá? Isso está na alternativa A. Questão muito completa essa daqui. Questão muito boa. Beleza? Bom, para finalizar essa nossa primeira parte aqui, vamos tentar fazer a questão 931. Na questão 931, fazem parte da troca de calor o calorímetro, a água e o alumínio. Não se falou em mudança de estado, portanto é tudo que macete. Parecida com a anterior, só que aqui o ambiente não participa das trocas, tá bom? Ó, a capacidade térmica do calorímetro era 40, temperatura final de equilíbrio era 80, a inicial do calorímetro com água era 90. A massa inicial de água era 110, o Czinho da água é 1, temperatura final de equilíbrio 80, a inicial da água e do calorímetro 90. A massa do alumínio adicionado aí é o que eu quero encontrar. O Czinho do calorímetro era 0,2, ele forneceu. A temperatura final de equilíbrio é 80 e o alumínio começa a trocar calor quando ele estava a 20. Tudo isso tem que ser igual a 0, tá certo? Você vai lá no teu rascunho, com muita paciência, muita concentração, e você calcula uma massa de
125 gramas. Uma massa de 125 gramas está aí na sua alternativa D de dado. Beleza? Muita atenção para esses dois últimos exercícios. Nesses dois últimos exercícios, o cidadão leva em conta a capacidade térmica do calorímetro. Beleza? Valeu, galera! A primeira parte da tarefa era essa daí.